2019 está terminando e nós queremos saber o que virá em 2020. Não só isso, a gente vai fazer um balanço desse conturbado ano. Vamos falar sobre as expectativas para 2020. O que podemos esperar da política, da economia, da educação. Para responder essas questões, estamos com o economista e assessor sindical Igor Grabois e o editor-chefe do Brasil de Fato, Daniel Giovanna. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença aqui, pessoal. A gente que agradece. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Quero abrir com vocês com mais números dessa pesquisa Ibope, que Lauro Jardim divulgou agora há pouco no Globo. Ele falou que a pesquisa inédita sai ainda hoje, uma pesquisa encomendada pela CNI. Daí é o seguinte, olha só, confiança em Bolsonaro. Era 51% em abril, 46% em junho, 42% em setembro, 41% em dezembro. Então, só diminuiu. Avaliação positiva do governo. 35 em abril, 32 em junho, 31 em setembro, 29 em dezembro. Diminuiu também. Reprovam como Bolsonaro governa. 40 em abril, 48% em junho, 50% em setembro, 53% em dezembro, portanto aumentou. Como a gente interpreta isso, Daniel? Bem, em primeiro lugar, essa curva é extremamente desfavorável ao Bolsonaro. A gente precisa avaliar quais seriam as causas ou as origens dessa curva descendente no sentido da confiança em relação ao Bolsonaro. Eu elencaria alguns fatores. Eu acho que do ponto de vista econômico, por mais que haja um discurso de que o país vai voltar a crescer e tudo mais, que tem sido propagandeado pelo governo, isso não tem se refletido em melhoria nas condições de vida do povo e isso impacta na confiança, obviamente. Eu vejo que a desmoralização parcial da Lava Jato, com todo o processo do Intercept, também impacta sobre o governo, que tem no ex-juiz Sérgio Moro um dos seus pilares aí de confiança. Imagino que isso impacte também. E as cabeçadas internas que eles dão dentro do governo, as bobagens que eles falam a todo tempo e também esses esquemas de corrupção que envolvem o seio da família Bolsonaro, como a gente viu no primeiro bloco do programa, eu acredito que também impactem fortemente nessa questão da confiança do governo. Sim. Quando eles falam sobre essa reprovação como o Bolsonaro governa, acho que também tem a ver com essas frases que ele solta diariamente e que não pegam nada mal. Acho que a população tem essa percepção também de que hoje estava sendo discutida, inclusive, a questão da... Como chama? Quando você não está apto para o cargo, que é um dos motivos de impeachment, inclusive... Crime de responsabilidade. Não é só crime de responsabilidade, eu esqueci agora a expressão. Mas, enfim, por conta desse não saber se portar enquanto decoro, presidente. Né? Decoro, exatamente. Essa questão do decoro. Então, acho que as pessoas percebem que isso não é como deve agir um presidente. Exato, isso foge totalmente do senso comum, da imagem que se construiu sobre o que deveria ser um presidente da República. Inclusive, entre muitos apoiadores do Bolsonaro, a gente percebe essa postura. Ou seja, ele é bom presidente, eu gosto do que ele faz, agora ele fala muita bobagem. Pelo menos esse aspecto parece ser um grande consenso. E aí há uma discussão muito grande no campo da comunicação, se é que isso é algo amador, são falhas, são problemas de impulso do Bolsonaro, ou se isso é uma estratégia, se isso é calculado para dispersar a atenção das pessoas. Existe um debate muito grande nesse campo. Agora, olhando para o ponto de vista da confiança, dá para se dizer que não pega bem não nesse sentido. Sim. Igor, você concorda quando o Daniel fala que esses números refletem também uma percepção sobre a economia? Com certeza. Né? Primeiro tem uma economia que vem dos números dos economistas, né? Que parecem números frios, e a economia que as pessoas estão sentindo no dia a dia. Sim. Né? Isso estão vendo todo mundo reclamando. Né? A gente vem aqui, eu estava vindo agora para São Bernardo, a tristeza que é passar na Sanchieta, a quantidade de plantas industriais fechadas. E aí eu queria comentar dois números que foram muito festejados, né? Um mais e o outro, que é mais recente, também está sendo festejado. Um foi o tal crescimento do PIB de 0,6, né? Como se 0,6 fosse um grande crescimento, né? Não precisa falar que isso é muito aquém do necessário para atingir o nível pré-recessão, né? Pré-2014, né? Isso é desnecessário dizer isso. Mas a gente vai olhar o PIB, né? Quando a gente olha o PIB que junta a corrida do Uber com a consulta médica e com o feijão, vamos dizer assim, né? Tudo que o Brasil produz em serviços e bens, a gente vai olhar por setor. O setor que produziu esse
esse crescimento do PIB foi a indústria extrativa. Leia-se minérios de ferro, petróleo cru. 12% de crescimento. E está ligado a uma grande retomada da produção da Vale depois da tragédia de Brumadinho. Né? A gente vai para a indústria de transformação, ou seja, a produção de bens, né? Da indústria de transformação, que é o automóvel, a roupa, o calçado, o material de construção, houve uma queda de 1,1%. Que é o setor que mais emprega. Que é o setor que emprega, hoje não é o setor que mais emprega, já foi no Brasil, sim, mas é o setor que produz os empregos mais bem remunerados e mais estáveis. Entendi. Né? Onde o engenheiro, o técnico, os operários com experiência, com qualificação, eles estão na indústria. Né? Aí o outro número é o CAGED, né? 99 mil de criação, 99 mil, quase 100 mil de criação de empregos de carteira assinada. A gente vai olhar o número, 108 mil foi o comércio, e nós estamos na beira do Natal. O comércio, ele contratou. O setor de serviços, contratou 86 mil, que também são serviços, segurança, limpeza, call center, né? São serviços ligados ao momento do final do ano, do Natal, alguma coisa de turismo em função das férias do verão, mas a indústria desempregou 25 mil pessoas. Puxa, é o mesmo número de novembro do ano passado. A indústria de transformação, que foi, vamos dizer assim, o grande setor, a grande estrela do crescimento do PIB, demitiu mais de 700 pessoas. E mesmo a agropecuária, que em novembro de 2018 demitiu um pouco mais de 7 mil pessoas, agora só demitiu 4 mil, ou seja, diminuiu o número de gente. E a construção civil ainda demitindo acima de 30 mil pessoas. Né? Foi menos, foi acho que 45 mil, que foi a demissão em novembro de 2018. Né? Parece que a construção civil já não tem mais onde demitir. Por isso, mas não cria vaga e, pelo contrário, vai diminuindo. Então, os setores produtivos mais permanentes, eles estão com recuo do emprego. E nós temos uma outra questão. Em janeiro, esses empregos dos serviços e do comércio, eles vão desaparecer. Já que a gente está falando sobre perspectiva também. Exatamente. Então, e a gente pode olhar a curva do emprego em 2017, a curva do emprego em 2018 e a curva do emprego que está sendo aqui em 2019, o que nós temos visto? No primeiro trimestre, o desemprego muito alto, acima de 12,5%. Aliás, a curva é sempre muito alta, né? Vamos dizer que, como eles estão comemorando 0,6, né? É isso que a pauta do Brasil virou, não, o emprego melhorou, está 11,9, né? Essa é... Sim. Então, não é... Nós estamos falando de números em termos... são números muito insignificantes, de estagnação, né? Sim. A curva ela é constante, um desemprego mais alto no primeiro trimestre, um desemprego menor no último trimestre. E isso tem se repetido, as curvas de emprego de 2017, de 2018 e de 2019 parecem ser do mesmo ano. Então eles estão comemorando um momento, que os economistas chamam de sazonalidade, eles estão comemorando não um crescimento, mas sim um fenômeno sazonal que está se repetindo. Uma efemeridade, exatamente, que vai passar. Eu quero repercutir com vocês, e daí cada um na sua área, duas falas de ministros. Vou para o Daniel, que eu quero que você fale sobre essa fala de Sérgio Moro ontem, que ele falou assim, olha, em 2019 a gente termina bem porque a gente não teve nenhum grande escândalo de corrupção no governo. É sintomático que a gente não tenha nenhum grande escândalo, né? Um país como o Brasil, um país... tão grande, com tantas instituições, de fato isso demonstra muito mais o enfraquecimento das estruturas de combate, a fragilização da CGU, por exemplo, a Controladoria Geral da União, enfraquecimento e também um desincentivo por parte do governo de se investigar tudo isso, ou seja, o juiz que era o símbolo de quem colocava, holofotes e julgava os casos de corrupção, ser trazido para dentro do governo, se tornar uma das figuras mais leais ao Bolsonaro, totalmente blocado nesse momento com o presidente da República. De fato, é sintomático que nós cheguemos ao final desse ano sem nenhum grande escândalo, na opinião do Moro, é claro, porque a gente viu agora no bloco anterior, a gente tem um relatório do Ministério Público Estadual no Rio de Janeiro, que envolve não só o filho do Bolsonaro, mas a ex-sogra, vários familiares do Bolsonaro, ex-assessores, enfim...
é curioso e chega a ser cômico ouvir isso da voz do Sérgio Moro. Sim. E no passado, quando Bolsonaro foi de alguma forma relacionado a crimes, ele passou pano. Sérgio Moro passou pano. Ele falou, não, a gente precisa investigar, não tem nada de errado nisso que está sendo... Exato, isso chama muita atenção porque quando o Moro foi escolhido como ministro e aceitou o convite, vale lembrar que ele foi o primeiro ministro a aceitar o convite para integrar o governo Bolsonaro. Muita gente que ainda acreditava que o Moro fosse uma figura moderada, enfim, imparcial, até dizia, não vai durar porque ele vai começar a investigar os esquemas, vai ter problema com o Bolsonaro. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Ele é praticamente um advogado da família do Bolsonaro e utiliza da fama que construiu na Lava Jato. Depois a gente fala um pouco mais sobre os vazamentos da Lava Jato que colocaram em xeque toda essa fama do Moro, mas o fato é que ele utilizou essa projeção da Lava Jato para sair em defesa do Bolsonaro e da sua família, que estão mergulhados em várias suspeitas, ao menos, de corrupção, se é que dá para dizer assim, né? Você acha que no campo do jornalismo, da comunicação, e que tem impactos nos outros setores também, o que de mais importante se viu esse ano foi, de fato, a Vaza Jato, a divulgação dessas mensagens que mostram a imparcialidade do juiz Sérgio Moro quando julgou o caso do ex-presidente Lula, a relação não legal entre promotores e o juiz naquele momento? Do ponto de vista de publicação de materiais jornalísticos, eu acho que esse seria o fato do ano, até pelo impacto que teve sobre o atual governo. Agora, eu queria fazer uma menção, quando se fala em jornalismo 2019, sobre a maneira como o Palácio do Planalto tratou os jornalistas esse ano. Parte de um pacote de obscurantismo aí que envolve ataques a todos os institutos de pesquisa, números, IBGE, o INPE, todo mundo no alvo do Bolsonaro, as pesquisas nas universidades, tendo recursos cortados, e a imprensa entra nesse bojo de possíveis críticas embasadas, enfim, tudo aquilo que pode se produzir conteúdo que contraria a narrativa desse governo, eles vêm atacando. Então eu acho que ao falar de jornalismo em 2019 é preciso ressaltar a maneira como eles trataram a imprensa desde o primeiro dia, o dia da posse. Estávamos com correspondentes lá do Brasil de Fato e os relatos eram terríveis. Jornalistas sem água, sem banheiro, já era um início de um ano terrível, como foi para os jornalistas que cobriram lá em Brasília, não só no Planalto, mas também no Congresso Nacional. Agora, voltando para a sua pergunta em relação à reportagem ou a série de reportagens que marcou esse ano, foi de fato a chamada Vaza Jato do The Intercept Brasil, que desmascarou um esquema que muitos de nós já vínhamos falando, que estava sendo armado com uma finalidade específica, que era a desmoralização ou tirar o ex-presidente Lula do jogo político, com o objetivo de que ele não concorresse à presidência em 2018. E, por outro lado, também mostrou toda a pequena ambição dessas figuras, como Deltan Dallagnol, o procurador, o próprio Sérgio Moro atuando como um chefe informal da operação, e a maneira subserviente como os procuradores da Lava Jato se referiam ou conversavam com ele, deixam claro que não havia acusação e julgamento como partes separadas de um processo. Era tudo parte de um mesmo esquema e, enfim, acho que pelo impacto que teve sobre a opinião pública, essa foi a grande reportagem do ano, ou série de reportagens do ano. Sim. Igor, com você eu quero repercutir a fala de Paulo Guedes. Essa semana também ele disse algo do tipo, não olhe para mim se você quer o fim das desigualdades. Não olhe para mim como se fosse combater as desigualdades. Exato. Foi mais ainda... o Paulo Guedes, ele é uma figura... nunca assumiu, a única experiência de governo que ele tem foi ter servido ao governo do Pinochet, né? Acho que aí já traz um pouco... A outra, na academia, ele sempre foi dono das próprias instituições que ele trabalhou, o IBMEC, né? Ele nunca foi de uma universidade, de um centro. Ele sempre foi um especulador financeiro, sempre. E ele foi proprietário, sócio, fundador, né? A gente nem entende, porque são vários CNPJs, né? Vários instrumentos de pessoa jurídica, várias instituições financeiras. Ele é um gestor de fundos. O que ele é um gestor de fundos? O que ele faz? Ele pega dinheiro dos outros, promete uma certa rentabilidade e ganha uma comissão em cima. Mal comparando, é como se fosse um corretor de imóveis. Eu vendo seu imóvel, você me paga uma comissão. Não é só que não, você me dá seu dinheiro, eu dou um jeito do seu dinheiro se multiplicar e você me paga uma comissão. Então a lógica dele não é de um banqueiro dos bancos, tipo o Banco do Brasil, Itaú, não. A lógica dele não é uma lógica de empréstimo, é uma lógica de intermediação.
Então, a preocupação do Paulo Guedes, e é impressionante, né? Ele juntou 5 ministérios, né? Ele é o dono da Previdência, do Trabalho, Planejamento, Indústria e Comércio, Comércio Exterior, a quantidade de áreas, são 21 secretários para dar conta desse império Paulo Guedes, né? Ou seja, o cara é dono de metade do governo. A lógica dele é vender o máximo que puder ser vendido para trazer o máximo de ganho para quem está fazendo essa intermediação. Sim. É isso, essa é a lógica do Paulo Guedes. Então, vou dar um exemplo, foi clássico, né? Nós ficamos sabendo um belo dia, pela revista Época, às 6 horas da tarde, né? Não, nem pela revista Época, né? Pelo Twitter do editor da revista Época, que o governo tinha vendido o controle da BR Distribuidora. Na Bolsa, 3 horas da tarde, sem prêmio de controle, sem concorrência, ninguém sabe até hoje quem comprou. E provavelmente quem comprou já vendeu. Puxa. Essa que é a verdade. Então, ele está lá para isso, produzir ganhos para um certo setor do mercado financeiro. Vendendo patrimônio. Vendendo o patrimônio dos outros, vendendo o patrimônio do povo brasileiro. Sim. E um detalhe, né? Todos os cargos importantes do Ministério da Economia, e isso inclui a presidência da Caixa, a presidência do Banco do Brasil, a presidência da Petrobras, que não é do Ministério da Economia, mas na prática o pobre do almirante lá faz o que o Paulo Guedes manda, são sócios do Paulo Guedes. Algum tipo de sociedade, ou fizeram um fundo, ou uma empresa de educação, e a multiplicidade de setores que o Paulo Guedes põe a mão. Então, hoje, estava uma matéria da revista Exame, o BNDES, da Caixa Preta, dos campeões nacionais, né, etc., estava fazendo um empréstimo, 2 bilhões de reais, só para, acho que é 2 bilhões, eu não estou falando milhões, eu estou falando bilhões, com B, né? Uma quantidade de zeros bastante razoável. 2 bilhões é um projeto muito grande. É um projeto, assim, a Friboi comprando um grande frigorífico americano, desse nível. Para fazer uma termoelétrica, em que 30% é da empresa Mitsubishi Heavy Industries, provavelmente vai importar os equipamentos, 28% é da Shell, que vai fornecer o gás, e 51% é um fundo chamado Pátria Investimentos. Ou seja, não, o fundo ele não tem capacidade de captar no mercado, não é esse o objetivo do fundo? Não, mas o BNDES vai emprestar dinheiro para um fundo para comprar gás da Shell, que provavelmente não vai produzir, vai comprar da Petrobras, para comprar equipamento importado e sem nenhum planejamento da questão da matriz energética. Termoelétrica encarece a energia elétrica. Né? Então, a gente vê o que o Paulo Guedes está fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê a notícia hoje, em relação a políticas sociais, que o Bolsa Família não... vai ser reduzido. E não tem dinheiro para pagar. Parece que esse mês falta 1 bilhão que o governo não sabe de onde vai tirar para pagar a Bolsa Família. Daí ele disse assim, não, porque a gente tem que parar de dar o peixe e ensinar a pescar. Essa coisa que isso, e aí o seguinte, né? Vamos também combinar uma coisa. Além das más intenções, da pilhagem, o termo é esse, né? O grupo que assumiu o governo, e com o apoio de boa parte das classes dominantes brasileiras, que, aliás, boa parte não vai sobreviver como classe dominante, vai ser tragado, né? Estão dando tiro no pé. Além dessas más intenções, é de uma incompetência. Eles não têm noção do que é dirigir o governo, eles não têm noção de como é a máquina, de como é a legislação, de quais são as ações necessárias para o governo, eles não têm ideia. Eles não têm ideia, eles são, além deles serem, vamos dizer assim, mal intencionados no sentido da política, eles são muito incompetentes. E aí fica todo mundo, não, a equipe econômica do Paulo Guedes, a equipe econômica, não, é a pior equipe econômica da história. Mas essa pauta econômica agrada o mercado e agrada a grande imprensa, que tem vendido esse cenário econômico como uma maravilha. Como uma maravilha, vai retomar. Como você enxerga isso? Você acha que, inclusive, ontem a gente conversou aqui com Letícia Salorenzo e o professor Lalo, e a Letícia colocou que enquanto a pauta econômica continuar agradando o mercado e a imprensa, Bolsonaro se segura. E talvez uma mudança no governo só se faça através da imprensa insatisfeita com a economia do país. Acho que esse ponto é fundamental ao se analisar a relação do Bolsonaro com as empresas de comunicação, as principais, que comandam a opinião pública em alguma medida, né? Apesar desse avanço da internet, do WhatsApp, enfim. O fato é que, embora haja discordâncias no campo político, embora
Se você abrir os grandes jornais hoje, você vai encontrar repercussão dessas declarações terríveis de hoje, Bolsonaro atacando jornalistas, enfim, em relação com o Bolsa Família, vai encontrar críticas a isso. Em alguma medida, o centro da política econômica do Bolsonaro coincide com o projeto de país dos empresários da comunicação. Sim. Então essa picuinha, Bolsonaro versus Folha de São Paulo, Bolsonaro versus Globo, que a gente ouve falar muitas vezes, tem a ver com a maneira como o Bolsonaro se comporta, muitas vezes, atitude, postura e, claro... sempre a pauta de costumes, né? É isso. De alguma forma, sim. E sempre que você faz jornalismo, e volta e meia essas empresas fazem jornalismo, de vez em quando, você acaba conflitando com um governo como esse. Porque eu disse, eles têm um fundo de obscurantismo, ou seja, tudo que é informação sobre este governo é visto como inimigo, como adversário. Agora, do ponto de vista da pauta econômica, os anunciantes, os investidores, os sócios, você vai encontrar a mesma turma. Embora a gente venha conversando agora nos bastidores, o Bolsonaro não fosse o candidato do grande capital, a agenda que vem sendo implementada através do Paulo Guedes, com o incentivo, o apoio do Rodrigo Maia, tocando as pautas praticamente sozinho lá no Congresso Nacional, coincide muito com a agenda do grande capital nesse momento. Embora possa haver desgastes nesse contexto, o grande capital, as grandes empresas de comunicação e o governo estão do mesmo lado na pauta econômica. Sim.